Boa tarde, estamos começando mais uma edição do programa Urban View, um novo olhar sobre a cidade, programa que é uma produção da Urban Systems e que tem como convidada hoje no programa Rovena Negreiros, diretora de planejamento da Implaza, um órgão da Secretaria da Casa Civil do Governo do Estado de São Paulo. Rovena, como vai? Tudo bem? Tudo bem, obrigada pelo convite ao Urban View. Muito bem, nós é que agradecemos a tua presença aqui. E o nosso olhar da semana, o tema sobre o qual nós vamos conversar com a Rovena é geoinformação. Como a disponibilização pública da cartografia aérea pode beneficiar gestores públicos, privados ou qualquer cidadão. A gente vai conversar com a Rovena, entre outros assuntos, sobre o que é a Implaza e como funciona o portal Implaza Geo. Como funciona também o novo sistema Mapeia São Paulo de visualização de dados. E de que forma instrumentos como parcerias público-privadas podem ampliar as possibilidades de viabilização das propostas e ações proativas que são desenvolvidas pela Implaza. E aqui ao meu lado, como sempre, está Sandra Lanza. Tudo bem, Sandra? Tudo bem, Gilberto? Tudo bem, Rovena? Bem-vinda. E bom dia, boa tarde, boa noite a você que está com a gente em mais uma edição do Urban View. Eu quero convidar você para participar, mandar suas sugestões, seus comentários, suas perguntas também para a Rovena pelo e-mail urbanview@urbansystems.com.br. Outra forma de você participar é por meio da nossa enquete do dia. A gente sempre faz uma perguntinha que tem a ver com o que a gente está discutindo aqui no Urban View. E você volta lá no site da Urban Systems, urbansystems.com.br. A pergunta de hoje para você participar: você sabia que há acesso amplo e gratuito a imagens aéreas de alta resolução pelo site da Implaza? Primeira opção, sim, já acessei e utilizei profissionalmente. Segunda opção, já ouvi falar, mas nunca acessei ou utilizei. E a terceira opção, não, só conhecia ferramentas gratuitas como o Google Maps. Eu aguardo a sua participação, que no final do programa a gente traz o resultado e a Rovena comenta um pouquinho com a gente. Muito bem, e Rovena Negreiros, a nossa entrevistada na edição de hoje do Urban View, vai nos contar como a Implaza, que é a empresa paulista de planejamento metropolitano, tem avançado na produção e também na disponibilização de informações cartográficas para fins de planejamento urbano e regional. A gente vai conversar também com ela sobre a democratização do acesso às informações que é gerada por esse órgão e como essas informações estão beneficiando os segmentos públicos e privados e quais são seus impactos no desenvolvimento de soluções para a mobilidade urbana, saneamento ambiental, habitação e muito mais. Rovena, vamos começar contando para quem está nos assistindo justamente o que é a Implaza, o que é a empresa paulista de planejamento. A Implaza é uma empresa criada há 40 anos pelo governo para pensar o planejamento da região metropolitana de São Paulo. O estado de São Paulo é um estado dinâmico do ponto de vista econômico, pujante do ponto de vista demográfico, e causou na sua urbanização um espraiamento desse processo de metropolização que levou à identificação através dos estudos que a Implaza fez já lá em 92 e agora mais recentemente em 2010, a identificação de uma área chamada macrometrópole. Nessa macrometrópole existem 4 regiões metropolitanas institucionalizadas, a quinta é agora a de Sorocaba, 2 aglomerações urbanas, Piracicaba e Jundiaí, e a Implaza, então, é uma empresa de conhecimento, de planejamento e de desenvolvimento de projetos para este território, que é 15% do estado de São Paulo, mas é 83% do PIB e 72% da população. Está aí a razão dessa, digamos, regionalização, porque é um órgão do governo do estado de São Paulo, né? Um órgão vinculado à Secretaria da Casa Civil. E ele tem esse foco nessa região, nessa macro-região aqui, que é praticamente essa região onde acontece essa conurbação, né? Exatamente. Esse foco é em função disso. Isso, a conurbação só não existe porque neste território existem ativos ambientais protegidos que não permitem a conurbação. Então, São Paulo, a região metropolitana de São Paulo e da Baixada,
só não são uma mesma região porque tem a Serra do Mar que o separa e como ela é protegida. Como Jundiaí tem a Serra do Japim. Exatamente. Se a gente olhar o mapa da macrometrópole, a gente vai ver uma extensa área verde protegida, tem a Serra da Mantiqueira, né, que é o terceiro ativo mais importante do mundo, identificado por uma instituição internacional. Então, quer dizer, é um território importante do ponto de vista do seu dinamismo econômico, urbano e também do ponto de vista ambiental, né? A gente agora está vendo os processos aí de escassez de água exatamente pela demanda que a atividade industrial, econômica e a atividade urbana pressiona esses ativos ambientais, inclusive os mananciais que compõem essa região. Então, a função da Emplasa é pensar como ela deve ser, pensar projetos para o seu futuro e criar instrumentos para esse planejamento e para a tomada de decisão. Então, nesse sentido, muito do que a Emplasa faz são estudos que ajudam ao planejamento desse território e também ferramentas de conhecimento para que tomadores de decisão possam se apropriar desses instrumentos. A cartografia é um exemplo disso, quer dizer, quando você vai fazer um projeto de metrô, você tem que conhecer esse território, aonde que você vai desapropriar, aonde que você vai passar por baixo com os trilhos e que não tem dutos de água, né, rede elétrica para não criar confusão. Para isso nós temos um sistema, que é o Sigplan, que mapeia essas infraestruturas todas para que os concessionários possam exatamente saber aonde passa essas infraestruturas. Então, é uma ferramenta importante, não só para o setor público, mas para as concessionárias quando precisam desenvolver os seus projetos mais concretos. Agora, Rovena, quem são os principais parceiros da Emplasa? Olha, os principais usuários da Emplasa, além do setor público, esses segmentos setoriais que eu estou falando aqui, de saneamento, de transporte, de habitação, tem uma grande demanda da universidade. Se a gente olha os nossos sites, as nossas publicações, tem uma forte demanda de universidades. No que diz respeito à cartografia e informações que comprovam o que acontece naquele período, nós também temos muita demanda do Poder Judiciário. Então, quando tem algum processo que está ali em dúvida, se aqui tinha um rio, se aqui tinha uma construção, né? Mesmo todo o sistema de patrimônio, quando quer verificar se aquela construção do entorno já existia, eles pedem um laudo técnico da Emplasa que, através da evolução cartográfica e fotográfica que a Emplasa tem do seu acervo ao longo dos 40 anos, pode comprovar o que existia ao longo de vários anos. Interessante, quer dizer, essa atualização cartográfica dessas imagens, ela é feita mais ou menos de quanto em quanto tempo? Então, não tem uma data fixa, tudo depende do orçamento que a gente possa ter para poder comprar essas imagens ou produzir cartografia mesmo, né? A última cartografia dos anos 80 e a cartografia é o desenho mesmo com as curvas de níveis. As imagens e ortofotos, essas a gente consegue comprar com uma frequência de intervalos de 5 anos que, desde que eu estou na Emplasa, a gente tem ortofotos de 2007, essa agora é de 2010, temos imagem de 2002, imagem de 2011, 2012, porque nós estamos fazendo um trabalho em conjunto com a Fundação SEAD, com o Instituto Florestal, sobre a exigência da CETESB pelo licenciamento do Rodoanel para monitorar o impacto do Rodoanel no que diz respeito à cobertura vegetal, ao crescimento demográfico e às transformações do uso do solo. E com isso a gente tem sistematicamente atualizado o nosso acervo de imagens para poder fazer o monitoramento do trecho sul e agora estamos fazendo também para o trecho norte. Então, tudo depende da demanda que a gente tem para a compra dessas imagens ou dessas ortofotos e aí quando a gente compra, a gente já compra com disponibilização para o setor público gratuitamente. Existe uma resolução do governo que quem compra imagem tem que disponibilizar para os seus parceiros para minimizar os custos públicos. Então, a gente, só para você ter uma ideia, desse levantamento aerofotogramétrico que foi feito em 2010, a Emplasa já fez cessão gratuita
de mais de 400 milhões de reais. Quer dizer, se todo o setor público tivesse que comprar isso, estaria gastando isso e nós cedemos isso gratuitamente. Não só para todas as prefeituras do estado que têm pedido, para todas as universidades e escolas públicas ou privadas, porque como a gente tem essa informação de que os maiores usuários são as escolas, as universidades, a gente colocou como política de distribuição incluir as universidades e as escolas públicas e privadas para que elas possam contribuir com geração de conhecimento a partir disso. E quando uma empresa privada solicita essas imagens? Elas têm direito desde que ela compre os trechos de imagem que ela solicita. Recentemente, a própria Urban System fez uso dessas imagens, de compra dessas imagens, pelo projeto que eles estão desenvolvendo para a área do aeroporto. Tem uma tabela de preços que eu aqui não sei te dizer, mas nosso site informa. Então, o privado ele tem direito a comprar essas imagens, porque esse é um dinheiro público investido e a gente, de alguma forma, tem que ser ressarcido. Não deixa de gerar receitas também para também porque nós somos uma empresa SA e que precisamos dar comprovações de que a gente dá lucro, é uma empresa comercial também, a despeito de ser uma empresa pública. Agora, para as pessoas que estão assistindo, como é que tem acesso a esse tipo de imagem? Então, no nosso site tem todos os caminhos para você acessar o portal da Implaza, e você tem lá os banners para o Mapeia, que são as ortofotos, para o Implaza Gel, que tem as informações que interessam ao cidadão. O Implaza Gel é um recorte dentro do portal premiado nacional e internacionalmente, e ali estão todas as informações georreferenciadas de comércio, de equipamentos públicos, de escola, hospital, hotéis. Então, é uma informação que você pode entrar e que está vetorizado, né? Muitas das imagens georreferenciadas, elas têm um ponto, elas não estão bem precisadas. Como a gente tem uma cartografia com escala, a gente consegue dar o endereço. A gente tem uma base de logradouro também, então a gente consegue vetorizar essa informação. A partir dessas informações do Implaza Gel, muito se evoluiu também na produção de novas informações. A gente tem lá desenvolvido por uma unidade da Implaza, que são as unidades territoriais de informação, que vem sendo usada para olhar o que é o entorno de determinado equipamento. Então, por exemplo, a Secretaria de Educação quer colocar uma escola, ela consegue saber exatamente qual é o perfil de morador, de renda, porque ali estão associados os dados do censo por um recorte que é uma unidade quase que homogênea. São vários layers que você pode usar ali. Eu também queria registrar um dado importante que a Implaza tem, e que esse também tem muitos acessos, que é a nossa biblioteca. O nosso centro de documentação, ele é inteiramente digitalizado, é a primeira biblioteca brasileira inteiramente digitalizada. Toda a cartografia do passado, que era analógica, foi toda digitalizada e certificada. Então, as pessoas podem fazer download dos documentos produzidos pela Implaza, da cartografia, através da biblioteca digital, virtual que a gente tem. Agora, que também tem acesso via o nosso portal. Vocês falam que, na verdade, como diz o tema aqui no nosso Olhar da Semana, fala que existe uma disponibilização pública da cartografia aérea que pode beneficiar gestores públicos, privados e até qualquer cidadão. Como é que fica o caso do cidadão? Por exemplo, eu preciso de uma informação cartográfica de uma determinada área, onde eu tenho interesse, onde eu tenho um terreno. Como é que funciona essa relação? Você entra no site, se cadastra, você vai receber uma senha de acesso, você diz o local, vai visualizar como se você estivesse navegando por o Google Maps, né? Nós, inclusive, temos uma parceria com o Google, onde a gente armazenou a nossa informação de imagem e de ortofotos na nuvem para que os acessos via web fossem rápidos, porque as imagens são muito pesadas. E quando a gente colocou no nosso servidor para que a população tivesse acesso, o sistema ficava lento. Então, para o sistema ficar mais rápido, a gente fez uma parceria com a Google.
Então, estão todos os dados armazenados no Google e você entra como se fosse um navegador de web e faz a visualização, faz o download. Uma outra coisa importante, se você é um arquiteto ou se você é um artista e quer trabalhar com essa imagem e fazer desenhos em cima, você pode trazer essa imagem, trabalhar nela e imprimir aquela imagem retrabalhada por você, né? Então, tem bastante funcionalidade esses sistemas que foram montados. Claro que a tecnologia propiciou uma facilidade, uma agilidade nos últimos 15 anos para a Implaza. Ela saiu de um patamar de desenho com mesa de luz, né, para toda a cartografia nossa digital. A gente, no projeto Mapeia, vai fazer agora a nova cartografia da região metropolitana de São Paulo, com recursos do FEIDRO, que está financiando a cartografia nova da região metropolitana. É o Fundo de Recursos Hídricos da Bacia do Alto Tietê. Eles fizeram um aporte de 14 milhões para que a gente pudesse fazer essa cartografia. Maravilha. Aliás, você citou essa parceria com o Google, e eu te pergunto, então, quais são os principais avanços que vocês têm obtido na Implaza, em termos metodológicos, técnicos e também de incorporação de novas tecnologias, além do Google? Então, a gente tem agora, para montar todo esse sistema do Portal Geo, a gente tem uma parceria com a Geoambiente, que é uma empresa importante, sediada em São José dos Campos, que nos ajuda a evoluir nesse processo de formatação tecnológica desses nossos instrumentos, não só do portal, mas dos produtos que saem do portal. Então, a Geoambiente é um parceiro importante na formatação. Nós temos parceiros também que aportam softwares importantes, tipo a Sysgraph. Tudo isso é feito, no caso do setor público, através de compras via licitação. Então, esses parceiros são, na realidade, contratados por nós para nos apoiar. Fazer exatamente essa pergunta para você. Se esses parceiros são parceiros que têm interesses técnicos, científicos e cooperam com a Implaza, ou se isso são compras, ou seja, são fornecedores da Implaza? Olha, eu diria que o resultado da contratação que fazemos com eles ajuda eles a evoluir, porque como eles têm que desenvolver demandas próprias nossas, então isso ajuda muito. Para você ter uma ideia, na primeira etapa do projeto Mapeia, foi feita uma ampla licitação, ganhou uma empresa para nós e para o mercado desconhecida, que era a Topocart, uma empresa sediada em Brasília, e que ela mesmo registra o quanto que ela aprendeu ao prestar serviço para a gente. E eles ganharam um prêmio da Windows pelo desenvolvimento do trabalho que fizeram para a gente. Então, isso para mostrar um lado do avanço, né, de desenvolvimento de novos produtos, né, ou de novas programações que a tecnologia permite, que, no fundo, depois eles podem reproduzir. No caso da Geoambiente, eles fizeram esse sistema para a gente, nós ajudamos a Secretaria de Meio Ambiente a fazer algo semelhante e a Geoambiente entra na licitação e ganha, porque já tinha um know-how adquirido. Tem a tecnologia. Né? Exatamente. Um know-how que apresentou no desenvolvimento de produtos da Implaza. Muito bem, no UrbanView de hoje estamos entrevistando aqui Rovena Negreiros, diretora de planejamento da Implaza. Sandra, você tem alguma questão? Eu tenho uma mensagem importante aqui para a Rovena, que vem do Tomás Assunção. Ele fala o seguinte: ele está agradecendo a sua presença e está parabenizando pelo trabalho da Macrometrópole. Um obrigada, Tomás. Você já é um parceiro da Implaza e fico agradecida e envaidecida a Implaza por ter sido convidado por vocês para estar aqui. Muito bem, você pode, não se esqueça, mandar sua mensagem, participar ao vivo aqui com a sua pergunta no programa. É só mandar o seu e-mail para urbanview@urbansystems.com.br. A gente já viu, você teve a prova aqui que a gente vê na hora e já coloca na hora aqui a pergunta. Rovena, normalmente órgãos oficiais tendem a ser reativos, né? Tendem a fazer o seu trabalhinho lá, etc e tal. Então, pergunta para você o seguinte: como e por que a Implaza tem sido tão proativa com diferentes segmentos públicos e privados na sua atuação? Olha, eu acho que a gestão pública, de modo geral, está mudando muito. Internamente, no que diz respeito à atuação da Implaza, o que eu percebi foi uma enorme integração recente
entre os setoriais com a Implaza, né? O melhor exemplo disso é esse planejamento para a macrometrópole que estamos fazendo, que é um plano de ação para 2040, e que a gente contou com a participação de 40 técnicos do governo, de 11 secretarias e suas instituições afiliadas, Sabesp, CETESB, CDHU, as agências de transporte, CPTM, metrô, MTU e tantas outras, né? E com isso a gente discutiu em conjunto um cenário futuro para esse território e desenhamos quais eram os desafios e quais eram os projetos necessários para enfrentar esses desafios, dadas as imensas oportunidades e alguns gargalos que existem nesse território. Então, o primeiro lado da proatividade da Implaza foi chamar esses parceiros públicos para fazer junto um planejamento de longo prazo, onde cada um tem uma parte de responsabilidade na execução dessa carteira de projetos. Eles chegaram à conclusão que em 2040 ainda haverá São Paulo? Sim, São Paulo continuará sendo, o estado de São Paulo continuará sendo o mais dinâmico, o de maior concentração demográfica. Eu quero saber de você quais são as principais, pelo menos as principais conclusões desse projeto de São Paulo em 2040. Então, as principais conclusões, as principais propostas desse projeto é ampliar a conectividade desse território, agora não só sobre rodovia, mas sobre trilhos, então é pensar uma nova malha ferroviária para esse território, articular os grandes equipamentos de logística via ferrovia, estou falando de aeroportos e portos que não são articulados hoje, então tem uma proposta para essa articulação, minimizar o grau de precariedade que está concentrado tanto na região metropolitana de São Paulo quanto na Baixada Santista, portanto, trazer esses territórios para um tecido urbano de melhor qualidade e com menos precariedade e risco que impõe à população. Também, a partir do plano diretor de aproveitamento dos recursos hídricos da macrometrópole, apoiar a construção de novos reservatórios para que problemas dessa natureza que estamos vivendo agora não se repitam para os próximos anos que estamos projetando os trabalhos. Então, temos também um lado de capacitação de mão de obra para atender a pujança da economia de São Paulo. Aqui a maior concentração de inovação tecnológica, as empresas que mais inovam, na média de 60% estão na macrometrópole. A gente tem polos importantes de geração de conhecimento e de inovação tecnológica, tanto em São Paulo, quanto em Campinas, quanto no Vale do Paraíba, e a gente quer adensar isso ao longo dos próximos anos até chegar a 2040. Então, a gente tem uma carteira de projetos com mais ou menos 140 projetos, um terço deles são projetos que já estão na carteira do governo e os outros 2 terços são projetos novos para serem desenvolvidos e empreendidos até 2040. É isso que eu ia perguntar para você agora. Quer dizer, ok, o Brasil tem ilhas de excelência, se fazem muitos estudos, né? Aí vocês entregam isso ao governo, né? Quer dizer, isso é considerado e colocado ativamente nos planos de governo? Mas isso não é só para o governo, isso são para governo, sociedade e setor privado produtivo. A partir do dia 30 de abril, nós estamos fazendo uma série de encontros regionais para discutir com o setor privado e com a sociedade, para que eles conheçam os projetos e sejam parceiros desses projetos e cobrem os diferentes níveis de governo para que essa carteira seja executada. Vocês estão fazendo um processo de dar conhecimento a diversos setores e segmentos da sociedade para que juntos eles possam se entender e fazer isso acontecer. E serem parceiros, né? Muito dessa carteira deverá ser financiada pelo setor privado através dos novos instrumentos que estão postos aí, fundos de infraestrutura, PPPs, concessões. Então, nós queremos dar publicidade dessa carteira com interlocutores que têm interesse em ser investidor dessa infraestrutura, né? Então, esse passo que nós estamos agora dando a partir de 30 de abril é exatamente conversar com o setor privado, conversar com a sociedade civil organizada para dizer, olha, essa é a carteira de projetos que nós pensamos para os desafios que estão postos
e para adensar as oportunidades que estão nesse território. Nós queremos que eles comprem essa carteira, a ideia dessa carteira, e que nos sucessivos governos até 2040 os projetos sejam desenvolvidos entre setor público e setor privado. Essa não é uma carteira do Estado de São Paulo, essa é uma carteira que vai necessariamente ter que contar com o BNDES, portanto, governo federal, com os recursos de investimento do governo do estado e alguns fundos metropolitanos que poderão aportar, que são recursos também dos municípios, né? E o setor privado, pelas novas modalidades de financiamento que traz o setor privado para participar dos investimentos que no passado eram inteiramente públicos. É aí que entra essa questão que o Tomás Assunção tinha colocado, ou seja, de que forma instrumentos como as parcerias públicas e privadas podem ampliar essas possibilidades de viabilização desses projetos, é justamente através dessa apresentação fazer com que o setor público crie essa parceria público-privada e o projeto se torne um projeto, digamos, independente do governo de plantão. Ele nunca será independente do governo de plantão, porque a parceria público-privada, o modelo, é, na realidade, uma antecipação que o setor privado faz de investimento com garantias postas pelo governo. Então, o governo está sempre por trás das PPPs. As PPPs só são possíveis porque o setor público é capaz de garantir o risco que o setor privado está antecipando e dando agilidade, porque como o setor público é sujeito a várias regras para fazer compras, né? Para fazer o projeto tem que fazer uma licitação, para executar a obra tem que fazer outra licitação, para fazer auditoria e gerenciamento da obra tem que fazer outra licitação. Isso pelo setor privado pode ser uma coisa só, ele não precisa passar pelos 255 dias que uma licitação impõe ao setor público. Então, é uma forma de o setor privado o setor público dar agilidade através da condição de autonomia que o setor privado tem. Mas o Estado está ali por trás, garantindo os riscos que o setor privado pode ter, né? Então, o setor público está sempre junto com o investimento, porque ele vai ver se o setor privado está fazendo exatamente como o Estado acha que é necessário para o desenvolvimento econômico, para o desenvolvimento urbano, para o desenvolvimento da sociedade, aquele projeto que foi planejado por ele, setor público, e não pelo setor privado. Agora, o Tomás te deu os parabéns, ele chamou de sistema macrométrico, é isso? Não, macrometropolitano. Macrometropolitano. Esse sistema macropolitano tem a ver, ou a mesma coisa que o sistema Mapeia São Paulo? Não. O sistema macrometropolitano é a organização do território entre regiões metropolitanas, que são unidades territoriais, aglomerações urbanas e micro-regiões, né? Então, aquilo que eu falava, atualmente nós temos 5 regiões metropolitanas instituídas pela Assembleia Legislativa, que é São Paulo, Baixada, Campinas, Vale do Paraíba, Litoral Norte e Sorocaba. 2 aglomerações instituídas, que é Jundiaí e Piracicaba, e 2 micro-regiões reconhecidas, que é Bragança Paulista e São Roque. Isso forma um sistema regional de articulação entre cidades. Então, o sistema macrometropolitano, o que ela faz? Ele fortalece a integração e a complementariedade de funções que esses territórios têm. Então, quando você olha a região de Campinas, o que você olha? Tem lá um aeroporto que é um aeroporto de porte internacional. Ele cumpre funções para o resto da economia desse território da macrometrópole, assim como o Porto de Santos e São Sebastião. Cumprem funções para o escoamento, ou para importação ou para exportação, de uma economia macrometropolitana. Então, o que nós, com o sistema macrometropolitano, nos identificamos é que existe um território importante no governo dentro do Estado de São Paulo, que tem funções de complementariedade que a gente precisa fortabilicer, porque não dá para você ter territórios homogêneos. Cada um tem que cumprir uma função. Ele interage com uma série de áreas do Brasil, né? Porque carga que é exportada e importada no Porto de Santos nem sempre é para São Paulo. Sim, é quase como se o território da macrometrópole fosse um hub nacional e internacional na escala de hierarquia de cidades que importam nacionalmente e mundialmente, né? Sendo comandado pela região metropolitana de São Paulo e a cidade de São Paulo, que é considerada uma metrópole mundial. Agora, esse novo sistema Mapeia São Paulo,
perdão, de visualização de dados que dá acesso a uma base contínua de informações que recobrem todo o estado, com imagens de resolução de até 1 metro, e é uma fonte de informação oficial, como é que funciona esse sistema para Mapeia São Paulo? Então, o Mapeia São Paulo começou na gestão passada do governo do estado, que foi a contratação de um voo do estado inteiro, né, que foi esse que eu falei, que a Topocard foi o nosso parceiro privado, que comprou um avião Learjet com uma câmera, se não me engano, Ultracam, para falar da tecnologia, e cobriu o estado, recobriu o estado todo. Esse levantamento, ele tem uma distorção de posição. Então, as ortofotos é como se fosse a correção do ângulo da foto. Então, é como se você tivesse uma foto nítida daquele local que você voou e funcionou. Então, você pode navegar pelo estado inteiro, circulando, olhando as imagens através do computador. É como se você estivesse voando e identificando os lugares que você quer percorrer. Então, as ortofotos, só para a gente deixar esses termos técnicos aqui um pouco mais claro para quem nos assistem, são as imagens, digamos, feitas de cima, uma imagem de Google Maps mesmo, de qualidade, corrigida, posicionada. De alta qualidade e posicionada, por isso que se chama ortofoto, porque ela está ortorretificada, ela está na posição correta, então não tem inclinações e distorções. Porque às vezes você joga uma informação no Google Maps e ele tem uma distorção de escala, né? Esse não, ele tem uma escala correta que você jogando ali é como se ele fosse vetorizado. A diferença da localização aproximada de um Google Maps, não, essa é localização precisa. Se você colocar dados de latitude e longitude, você consegue, a localização exata do local. Exatamente. E essa ortofoto tem uma escala de 1 para 10 mil, com resolução, segundo os geógrafos e cartógrafos, que pode chegar a 1 para 5 mil. Ela não serve para cadastro de município, mas ela serve para planejamento, para projeto, Então, esse sistema Mapeia São Paulo de visualização de dados, na verdade, é um grande banco de dados de imagens, ortoimagens, que serve, na verdade, de base para todos os estudos, inclusive como esse estudo macrometropolitano. Da macrometrópole, sem dúvida. Não, e mais do que isso, como ele está associado ao nosso banco de dados de informação, se você quiser puxar as informações de quantas pessoas moram ali, quantas casas verticalizadas tem ali, quantos conjuntos habitacionais, esse sistema nosso, acoplado ao Mapeia, né, que é o Implaza Geo, que tem essas informações, você consegue trazer a ortofoto com a informação já georreferenciada. Já georreferenciada com todas as informações que tem lá dentro. O que são UITs? Que são padrões socioespaciais definidos a partir da classificação das unidades de informações territorializadas. Então, vou tentar ser bem didática. Você pega o mapa de um município, mas aqui foi feito por região metropolitana, e você começa a identificar áreas territoriais que têm um determinado padrão socioeconômico. Então, aqui a população tem renda média tal. Padrão construtivo é mais horizontal ou mais verticalizado. Tem serviços mais de atacadista ou mais de varejista. Então, você vai fazendo um conjunto de informações que dão determinados padrões socioespaciais para aquele território. Comparativamente, o Censo Demográfico Brasileiro, que o IBGE faz de 10 anos, ele faz unidades territoriais que ele chama setores censitários. Os setores censitários, para o censo, tem que ter, no mínimo, uma quantidade X de população. Eu vou falar aqui hipótese, 10 mil pessoas por setor censitário. As UITs procura agregar esses setores censitários para que ele possa conversar com a base de dados do censo demográfico. Também faz uma delimitação que possa incorporar as zonas ODs. As zonas ODs, a OD é a pesquisa origem e destino que o metrô faz de tempos em tempos e que tem uma rica base de informação socioeconômica sobre quem usa transporte público. Então, também está acoplado nesse sistema de informação da UIT as informações da OD. Então, se eu quero saber sobre
como que as pessoas dessa unidade territorial se locomovem, se de carro, se de ônibus, se de trem, ou a pé ou de bicicleta, os dados da OD podem ser tratados, né, do ponto de vista socioeconômico, através das UITs, assim como as informações do censo. Então, além disso, é o reconhecimento daquilo que é mais parecido no território. Então, as UITs são, então, unidades territoriais de informação que agregam informações de terceiros, como eu estou falando, seja da OD, né, das zonas ODs, que é uma pesquisa do metrô, mesmo os censos demográficos, que têm uma riqueza de informação. E outras informações que são colhidas e processadas pela própria Implaza, né? Então, o Implaza Gel, que tem, como eu disse para vocês, as informações de escola, mapeamento de escola, nas UITs você vai ver, essa UIT tem quantas crianças? Se você olha, aqui tem muita criança e não tem nenhuma escola, para um gestor público privado que quer botar uma nova escola, ele vai saber, puxa, aqui é um bom nicho para mim. Para pesquisa de mercado, as UITs são muito importantes, porque ela dá um grau de informação, tamanho, que a pessoa sabe, aqui não tem um tipo de atividade comercial ou de serviço que eu posso pôr, e a faixa de renda eu sei qual que é, o perfil etário eu sei que é, e eu sei que o público vai poder ser um potencial usuário dessa área territorial. Então, a UIT, ela é válida não só para o planejamento público, mas principalmente para as pesquisas de mercado. Há uma ligação, uma conectividade, digamos, da Implaza, que é um órgão estadual, com secretarias de planejamento urbano, como os da cidade de São Paulo? Sim, vocês trocam bastante informação? Bastante. Nós fizemos uma pesquisa sobre, a partir do censo demográfico de 2010, sobre migração pendular. Migração pendular é as pessoas que se deslocam cotidianamente ou diariamente para trabalhar e para estudar. Essa é uma pergunta que o censo faz. E a gente mapeou esses fluxos. E quando nós vimos o fluxo que isso, na macrometrópole, se desloca para a região metropolitana de São Paulo e para o município de São Paulo, nós mesmos ficamos assustados, porque mais de 1,5 milhão de pessoas entram por dia para trabalhar e estudar em São Paulo. Então, todo investimento que se faz em transporte público no município de São Paulo, ele atende não só os 11 milhões que moram aqui, mas esse 1,5 milhão que vem de fora, né? E isso é um dado relevante para que a Secretaria de Desenvolvimento Urbano do município tenha conhecimento, e nós fizemos umas discussões conjuntas sobre esse impacto. Agora, uma outra participação importante nossa, governo do estado, não só da Implaza, com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano da Prefeitura de São Paulo, é nessa discussão que eles estão fazendo do Arco do Futuro. Então, eles montaram um comitê, onde tem assento alguns representantes do governo do estado, a Implaza está lá, e a gente tem discutido sobre as alternativas, porque isso tem um impacto para fora de São Paulo. Neste território do Arco do Futuro, estão todas as entradas importantes da macrometrópole. Então, a Dutra e a Carvalho Pinto, que chegam do Vale do Paraíba, chegam nesse Arco do Futuro, a Anhanguera Bandeirantes chegam no Arco do Futuro, a Castelo Branco chega no Arco do Futuro e a Fernão Dias também chega no Arco do Futuro. Isso tudo mostra essa visão de complementariedade e integração que eu falava da macrometrópole e que vai impacta o que se planejar para esse território chamado Arco do Futuro. Então, nós temos tido discussões e parcerias com bastante frequência, especialmente com a Prefeitura de São Paulo. Maravilha. O UrbanView de hoje está entrevistando Rovena Negreiros, diretora de planejamento da Implaza. Nós estamos chegando ao fim aqui do nosso horário e eu vou pedir para a Sandra, então, consultar aqui online o resultado da nossa enquete para que a Rovena possa comentar. Adianto já, antes da Sandra falar, que a enquete foi feita justamente para uma forma não oficial, aqui, uma forma oficiosa da gente medir o grau de conhecimento da Implaza. Eu mesmo, por exemplo, não sabia que tinha
essa possibilidade de um cidadão comum acessar esse tipo de dado. Então a gente perguntou exatamente isso, né? Pois é, mas olha, a resposta foi bem interessante aqui, viu, Gilberto? A nossa pergunta era: você sabia que é acesso amplo e gratuito a imagens aéreas de alta resolução pelo site da Implaza? 10% disseram sim, já acessei e utilizei profissionalmente. 30% disseram já ouvi falar, mas nunca acessei ou utilizei. E a maioria, 60%, diz não, só conhecia ferramentas gratuitas como o Google Maps. Resposta esperada, né, Rovena? É bom que agora os 60% vão poder se beneficiar Bem, da geração de informação que a Implaza faz. Muito bem, quer dizer, em resumo, para a gente terminar a nossa entrevista, a Implaza, então, é um órgão de planejamento que pertence ao governo do estado de São Paulo, ligado à Secretaria da Casa Civil, e que beneficia o poder público com esse tipo de informação, universidades públicas e privadas também, estudiosos também podem ter acesso gratuito, o cidadão que pode ter acesso gratuito talvez a um nível de informação, e a empresa privada que, pagando, pode também basear os seus planejamentos de expansão, de logística, também com base nessa informação. Um resumo bem simplório. Então, na realidade, no que diz respeito ao Mapeia São Paulo, é que o setor privado, porque ele foi um projeto de 20 milhões que gastamos com isso, então a gente entende que o setor privado pode pagar sobre isso e não é nenhum preço escandaloso, nós não estamos querendo... ganhar dinheiro com isso. Exatamente. Sim, digamos assim, amortizar o investimento no projeto. Não é isso, né? Porque isso foi dinheiro público, então isso foi dinheiro orçamentário, né? Mas a gente quer mostrar para o setor privado que a gente também quer tê-los como clientes, né? Então é um preço para tornar eles clientes. As demais informações da Implaza, nem todas são cobradas, porque elas são informações de interesse público. Informações de interesse público são disponibilizadas e estão no nosso portal, tal qual o Implaza Gel, as UITs, essas todas são gratuitas, eles não precisam pagar nada, né? Porque não são informações de terceiro. Quando nós temos informações de terceiro, a gente tem que ter autorização do terceiro para poder ceder para eles. Em geral, é dado. Agora mesmo vai ter o Mundo Gel e vai ter um hackathon, que é uma gincana de desenvolvimento de aplicativos com base nas informações armazenadas na Implaza. Então, nesse portal. Então, eles vão desenvolver aplicativos, acontece isso em maio. O Mundo Gel, para quem não sabe, é um evento que reúne empresas e profissionais do setor que trabalham com georreferenciamento, geotecnologia e outros gels. É um evento enorme que vai acontecer no Frei Caneca de 6 a 9 de maio. E a Implaza, então, cedeu essas informações gratuitamente para um conjunto de jovens fazerem aplicativos e que depois vão beneficiar a sociedade de modo geral. E aí, os terceiros, tipo Metrô, que cedeu as informações, Secretaria de Meio Ambiente, que cedeu a informação, deram autorização para que as informações deles, que estão no nosso banco, possam ser disponibilizadas nesse evento. Rovena, e quem quer conhecer melhor o trabalho da Implaza, por favor, qual o portal da Implaza e qual o endereço? www.implaza.sp.gov.br. Sim, tem sempre o .sp.gov.br, que é para complicar um pouquinho mais. Não, é para mostrar que é público. É que eu difícil decorar esses .sp.gov, mas em www.implaza.sp.gov.br. Muito bem. A Sandra vai contar para a gente também agora que surpresa nos reserva a próxima edição do Urbanview. Não perca o próximo Urbanview, que vai conversar com Carlos Andrés, docente da Universidade Mackenzie, responsável pelo Laboratório de Estratégias Projetuais. O professor Carlos realiza o workshop junto aos alunos, buscando o desenvolvimento de territórios urbanos degradados e funcionalidades entre estratégias econômicas, governamentais, sustentáveis e urbanas. Eu te aguardo então na próxima quarta-feira, dia 30 de abril, às 17h15, aqui na AltV e no Urbanview. Até lá! Muito bem, nosso Urbanview de hoje termina. Nós agradecemos muito a presença de Rovena Negreiros, diretora de planejamento da Implaza, que é a empresa de planejamento do governo do estado de São Paulo. Rovena, muito obrigado pela tua presença. Obrigada a vocês pelo convite, pela oportunidade de poder divulgar o que o governo do estado faz de útil e importante para a sociedade. Muito bem, ficamos felizes também. E o Urbanview está à disposição sempre que você tiver notícias, quiser comunicar projetos, etc e tal. Será um prazer recebê-la novamente. Muito obrigada.
Obrigada, até a próxima. Até a próxima. Muito bem, voltamos então quarta-feira que vem, 17h15, com mais uma edição do programa Urbanview. Até lá.